Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos estudar sobre o tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto. É a lição de número 12, de 20 de setembro de 2020. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos aprender sobre a reação de Esdras e também de Neemias, sobre o momento em que o povo de Judá, os judeus, se misturaram com a vida idólatra dos povos cananeus, os povos de Canaã. Como Esdras e Neemias lidaram com essa situação, como eles enfrentaram esse problema e venceram para a glória de Deus. É bom lembrar também que no dia 20 de setembro, nós vamos estar comemorando o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Uma oportunidade que nós temos para refletirmos sobre o valor, sobre a importância e sobre a necessidade do fortalecimento da EBD, a Escola Bíblica Dominical. Que, como já dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, é uma escola que ensina enquanto evangeliza e que evangeliza enquanto ensina. Portanto, que venhamos amar cada vez mais a Escola Bíblica Dominical, valorizá-la e fortalecê-la para a glória do Senhor nosso Deus. Eu gostaria de pedir também a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal para a glória de Deus. Você que está chegando pela primeira vez aqui no meu canal, eu sou o evangelista Adair Ferreira e tenho a grata satisfação de toda semana postar aqui um conteúdo da EBD para o fortalecimento espiritual das nossas vidas e nosso enriquecimento no conhecimento da palavra de Deus, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. E juntos podermos sermos úteis, ferramentas úteis no reino do Senhor, no ensino da sua palavra. Posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 14, que diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A nossa verdade prática diz: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, no capítulo 9, versículos do 1 ao 4, Neemias, capítulo 13, versículos 23 a 26, Neemias, capítulo 9, versículo 38, e ainda Neemias, capítulo 10, versículo 1, versículo 29 e o versículo 30. Leiamos, pois, a palavra de Deus. Diz assim: Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam as palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, porém eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Neemias, capítulo 13. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas,
amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o seu Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias capítulo 9, versículo 38. E com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias capítulo 10, versículo 1. E os que selaram foram Neemias, o Tirzata, filho de Acalias, e Zedequias. Versículo 29 do capítulo 10. Firmemente aderiram seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, do nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Versículo 30 do capítulo 10. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomariam as nossas filhas deles para os nossos filhos. Com essa leitura já da palavra de Deus, já dá para notar de forma nítida e de forma clara que com o pecado não tem acordo. Há acordo com os pecadores. Há sim maneira, jeito, há sim condições de lidarmos com os pecadores, de tratá-los, de abençoá-los e de tentá-los aperfeiçoá-los para a glória de Deus. Mas com o pecado não tem acordo. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem os filhos de Deus com os filhos de Belial? Que comunhão tem o templo de Deus com os ídolos? Não há como negociar com o pecado. Ou vivamos uma vida separada para Deus, ou estaremos no atoleiro do pecado. Ou vivamos uma vida separada para o Senhor, ou viveremos as abominações que o Senhor nosso Deus rejeita de forma áspera e de forma determinante. Não há acordo com o pecado. Nesta lição, nós iremos estudar o grave problema do casamento misto entre judeus e mulheres pagãs. E nós vamos ver a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema e também o que a palavra de Deus diz a este assunto. Nós observamos na leitura que acabamos de fazer que alguns dos príncipes do povo de Judá chegaram até Esdras para comunicar a situação em que o povo de Judá estava vivendo. Hoje, meus amados irmãos, lamentavelmente, tristemente, quando muitos líderes ouvem a situação em que está vivendo os crentes, eles têm aqueles que informam a situação como linguarudo, como fofoqueiro, como alguém que quer espalhar a dissensão. Não foi assim que ocorreu com Paulo. Paulo estava em uma determinada região, quando chegou alguns da família de Cloe e falou da situação de Corinto. Falou da situação em que estava vivendo os irmãos em Corinto.
com partidarismo, com licenciosidade, com litígio na igreja. Em vez de Paulo repreender os da família de Cloe, ele manda uma carta informando, né, a situação que ele soube por aqueles irmãos. Eles não foram concebidos como fofoqueiros, como linguarudos, como alguém que quer a dissensão, mas como alguém que quer o bem, como alguém que quer ajudar. Esdras muito bem poderia ter tido esses príncipes como alguém fofoqueiro, como alguém que está levantando calúnia e querendo difamar os próprios irmãos. Mas Esdras tomou saber a situação real, né, de Judá. E ele, sabendo que aquela informação era verdadeira, por mais dolorosa que seja, por mais dolorosa que fosse, ele teve uma reação de contrição, uma reação, né, de tristeza em relação à situação que estava acontecendo. E era exatamente sobre isso que nós vamos observar. A reação de Esdras. Não só a reação de Esdras, mas vamos ver o que a palavra de Deus diz, né, sobre a situação. No livro de Êxodo, no capítulo 34, os versículos do 11 ao seguir, nós encontramos ali, né, o Senhor falando através de Moisés, ou falando para Moisés no Monte Sinai, quando Deus dá a lei, né, o pacto, né, para Moisés, né, dizendo: não faças concerto com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para os seus filhos. Não faças concerto com os moradores da terra. Quem eram os moradores da terra? Os moradores da terra, aqui referidos, são os moradores da terra de Canaã. Os heveus, os amorreus, os jebuseus, né, os heveus, enfim, os moradores da terra de Canaã. Os pessoal, os asdoditas, os amonitas, que moravam naquela região, que, segundo o Senhor, né, seria por laço, né, contra o povo de Israel, se eles fizessem concerto com esse povo. A ordem de Deus é: quando vocês chegarem na terra que eu vos dou, cuide para que vocês não façam concerto com eles. Pelo contrário, derrubem os seus altares, cortem os seus bosques, quebrem as suas estátuas, não faça concerto com eles, para que não seja por laço e que vocês não sejam vomitados da terra, como eles estão sendo vomitados da terra que eu estou dando para vocês. Não há conserto com o pecado, meu amado irmão. Não há conserto, né, com a idolatria. Não há conserto com as abominações. Esses povos, os povos de Canaã, eles faziam todo tipo de abominação contra Deus. Já naquele tempo em que o Senhor havia expulsado os cananeus da terra, aquele povo já praticava a bestialidade, mulheres se colocando diante de animais para cometer sexo com animais, homens, né, cometendo sexo com animais, levando seus filhos e colocando, né, nos altares pagãos, né, de Moloque para serem queimados aos deuses pagãos. Já havia todo tipo de licenciosidade, todo tipo de paganismo. Era esse povo, né, que tentaria fazer acordo com o povo de Israel e que Israel não poderia aceitar jamais. E Deus fala: vocês não podem se casar com as filhas desse povo, e nem podem tomar as filhas desse povo para casarem com os seus filhos, porque esse povo são totalmente estranhos à promessa que eu faço com vocês. Quando Esdras chegou a Jerusalém, aconteceu que o povo de Judá estava vivendo exatamente essa situação repugnante, que o Senhor havia, né, já abominado, que o Senhor já havia decretado que eles não poderiam fazer. Foi por esse motivo que o sacerdote Esdras
conforme a leitura de nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo de Deus, que havia voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa com a semente da corrupção, misturando o povo de Deus com as abominações. O povo começou a seguir as abominações daquele povo. Meus amados irmãos, não há condição de misturarmos com o mundo e não fazermos o que eles fazem. Se misturarmos com o mundo, a única alternativa que nos resta é fazer o que eles fazem, praticar o que eles praticam. Por isso a Bíblia é categórica: apartai do meio delas, povo meu, né? E não tornais participantes dos seus pecados. Paulo diz categoricamente que nós precisamos nos apartar da idolatria. Para Timóteo ele diz: Timóteo, meu filho, foge dos desejos da mocidade. Ainda para Timóteo ele diz: Timóteo, meu filho, fuja da prostituição. Não há negócio, não há acordo com o erro, com o pecado, com a contaminação. Ou seremos santos, ou seremos contaminados. Ou seremos separados para Deus, ou nos envolveremos nas abominações. O escritor Tiago diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Se você é amigo de Deus, por óbvio, você deve ser inimigo do mundo. Quando Esdras tomou consciência da situação, a Bíblia diz que ele chorou, rasgou seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles, com isso, haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando com os povos dessas abominações. O resultado desse movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Antes de prosseguir, eu já gostaria de dizer a você que todas as vezes que nos dispomos a obedecer à palavra de Deus, Ele se dispõe a nos ajudar e nos abençoar para que tomamos o caminho correto. Por mais embaraçoso que esteja o nosso caminho, por mais conturbado que esteja a nossa vida, por mais ruim que esteja a situação a qual nós entramos, por mais suja seja a lama que nos adentramos, se estivermos dispostos a obedecer à vontade de Deus, Ele está disposto a nos limpar e a nos purificar de todo pecado. Ele está disposto a nos limpar de toda mancha, por mais terrível que seja esta mancha. No nosso primeiro item, nosso primeiro ponto, na verdade, nós vamos ver que Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Primeiro aqui, a ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Meus amados irmãos, não há nada que nos angustia mais do que o pecado. Quando queremos viver uma vida santa, o pecado nos angustia. E eu quero te dar uma triste informação. Se o pecado não te angustia, se você vive uma vida pecaminosa e isso não te angustia, isso significa que você já perdeu o temor do Senhor. E por óbvio, você já não é servo mais do Senhor. Não há como servir ao Senhor e servir ao mundo ao mesmo tempo. Não há como servir a dois senhores. Você há de se apegar a um e odiar o outro. Ou há de odiar a um e apegar-se ao outro. Redundância, não é? Mas essa redundância foi feita pelo próprio Senhor Jesus.
para dizer que categoricamente não há como vivermos uma vida dúbia, ora para Deus e ora para o pecado. Manifestando sua profunda tristeza, rasgou o seu vestido, a sua capa, arrancou os seus cabelos, tanto da cabeça como da barba, e assentou-se atônito na praça. A reação de Esdras é: como pôde o povo de Deus chegar a uma situação tão deplorável como essa? Como o povo de Deus pôde chegar a uma situação tão calamitosa como esta? A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade e muitos reuniram com ele. E na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou o seu joelho diante do povo e orou a Deus. Meus amados irmãos, a única pessoa que pode nos livrar da terrível mancha do pecado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode nos livrar. Ele pode nos fazer recobrar o nosso ânimo espiritual e voltarmos ao caminho que Ele quer para nós. Na hora do sacrifício da tarde, ela dobrou seu joelho e orou a Deus. E todo o povo chorou com grande choro. Quando o líder ele sente a contrição do pecado, quando o líder sente, o peso do pecado e ele busca a orientação de Deus, aqueles que são de Deus entendem o seu choro e também chora com ele. Quando o líder reconhece que as coisas não podem andar bagunçada, as coisas não podem andar de ponta cabeça, que a obra de Deus é santa, e começa a buscar o Senhor, aqueles que temem ao Senhor, eles entram nessa batalha também com o líder, e a vitória é tão certa quanto o ar que nós respiramos, ou é mais certa do que o ar que nós respiramos. No segundo item aqui, o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido e que havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Disseram a Esdras: levanta-te, pois porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Observa-se que o conselheiro de Esdras, Secanias, um dos príncipes dos judeus, também estava enrolado na situação. Também era alguém que estava no meio do conflito, mas que, diante da situação, não hesitou de fazer o conserto perante Deus. Deus não busca pessoas perfeitas, meus amados irmãos. Deus não está buscando corações perfeitos. Se ele estivesse buscando pessoas perfeitas, ele já saberia que iria ser frustrado, porque não encontra. Não há ninguém justo, não há ninguém que faça o bem. Não existe ninguém que faça o bem. Todos nós nos corrompemos. Deus não busca pessoas perfeitas. Deus busca pessoas que estejam dispostas a obedecer à sua vontade. Secanias era um desses príncipes. Era uma dessas pessoas que não era perfeita, mas que estava disposto a abrir mão do seu erro para obedecer à vontade de Deus. E ele disse para Esdras, vamos colocar as nossas mulheres e os filhos que foram nascidos dela, vamos colocar tudo para fora e vamos obedecer à lei de Deus. E a Bíblia diz que todo o povo levanta junto com Esdras e diz: a ti pertence esse negócio. Com isso eu aprendo que é ao líder que cabe a decisão. Muitas igrejas hoje estão indo de mal a pior, porque o líder não toma a decisão que precisa tomar. O líder faz corpo mole.
o líder recua, quando na verdade ele deveria obedecer à voz de Deus. Olha o que diz a palavra: a ti pertence esse negócio. Não é ao liderado que Deus dá a direção. Não é ao liderado que Deus dá o comando. É ao líder. E não adianta o líder dizer: ah, mas eu não sei o que fazer, a situação está tão difícil, não sabe o que fazer? Tudo bem. Então faça como Esdras, ore ao Deus dos céus. Ele dará a resposta de paz. Faça como Neemias. Neemias, por 10 vezes consecutivo, nós encontramos ele dizendo no seu livro: e eu orei ao Deus dos céus. Se você não sabe o que fazer, querido pastor, querido obreiro, querido professor de escola dominical, querido superintendente, se você como líder não sabe o que fazer, busque a direção do Deus do céu, porque Ele vai dar a direção para você. O arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. E o povo jurou. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido, casaste com mulheres estranhas, fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E todo o povo respondeu: assim seja. Meus amados irmãos, nós não podemos ter medo, não podemos jamais ser receoso de confrontar com o pecado e com aqueles que vivem na prática do pecado. Olha o que diz Esdras: vós tendes transgredido. O pecador, ele precisa ser tratado como pecador, porque Deus não trata o pecador como santo, meus amados irmãos. O pecador arrependido, ele tem um lugar especial na graça de Deus. O pecador arrependido tem um lugar especial na misericórdia de Deus. Mas enquanto ele não arrependeu ainda, ele deve ter um lugar especial na ira de Deus e no confronto com a palavra do Senhor nosso Deus. Ele não pode ser tratado, né? O pecado não pode ser tratado, né, como uma coisa banal, como uma coisa qualquer. Depois, né, que o povo ouviu a palavra, eles disseram, né, assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. O povo quer ser direcionado, meus amados irmãos. O povo precisa ser direcionado. Né? O sábio Salomão diz: se não houver sábia direção, o povo cai. Se não houver direção, o povo perece. Sem sábia direção, os conselhos saem em vão. Né? O povo precisa ser direcionado. Precisamos orar pelos nossos líderes mais do que nunca, para que o Senhor acenda no coração deles um fogo santo, uma indignação santa pelo pecado, pelo erro, para que voltemos à santidade, para que voltemos ao caminho da santidade e do avivamento. No nosso segundo ponto aqui, por que um judeu não deveria se casar com uma pagã? Por que o judeu não podia se casar com a mulher pagã? Primeiro, porque Deus havia proibido o casamento misto. O motivo primeiro é esse, é porque Deus abomina. Se Deus abomina, eu também tenho que abominar. Porque eu sou servo de Deus. Eu não sou servo de mim mesmo. Eu não sou servo da minha carne. Eu não sou servo mais dos meus desejos. Eu sou servo de Deus. Se Deus abomina, eu também tenho que abominar. Se Deus rejeita, eu também tenho que rejeitar. A finalidade dessa proibição era evitar que os judeus viessem a seguir a religião de sua mulher pagã. Ou seja, a finalidade da proibição era que o judeu não viesse a adorar outros deuses, não viesse a fazer para si imagens de escultura como faziam os cananeus. O segundo motivo é que a história de Israel registra vários exemplos, né, das consequências nefastas do casamento misto.
Primeiro, o exemplo de Salomão, filho de Davi. Salomão foi um homem grandemente usado por Deus, com a sabedoria esplêndida. Sabedoria tal qual não houve alguém antes dele e não houve ninguém depois dele. Riqueza, glória, fama, mas que se jogou nos braços de mulheres pagãs. Contaminou-se por causa dos casamentos com as mulheres pagãs e passou a seguir os seus deuses estranhos. Portanto, foi rejeitado pelo Senhor. Salomão foi grandemente advertido pelo Senhor. E Israel não foi ao caos, não foi ao colapso nos seus dias por causa de Davi, seu pai. Mesmo que fosse um homem pecador, mesmo que fosse um homem que cometeu erros lá atrás, mas que tentou buscar o Senhor de todo o seu coração. Deus falou para Salomão: eu não vou dividir o reino no seu tempo, por amor a Davi, seu pai. Mas com seu filho Roboão, isso vai acontecer. O reino vai se dividir, porque você não foi fiel a mim. Os casamentos pagãos, contraídos por Salomão, levou Israel a uma divisão mais tarde. As 10 tribos, ou as tribos se dividiram, 10 tribos ficando ao norte, o reino norte, e 2 tribos ficando ao sul, o reino sul, causando divisão entre o povo de Deus, coisa que Deus jamais desejou. Deus nunca desejou a divisão do seu povo. Deus nunca desejou a separação do seu povo entre irmãos. Deus quer que o seu povo seja separado do pecado, mas não separado uns dos outros. Mas o pecado separou o povo de Israel. Um outro exemplo nefasto foi o exemplo de Acabe, rei de Israel. Acabe se casou com Jezabel, princesa Sidônia. Jezabel, ela foi o estupim do fortalecimento do culto a Baal em Israel. E essa mulher perversa, ela perseguiu os profetas de Deus, destruiu os altares do Senhor, matou os profetas do Senhor, a ponto de Elias reclamar: ah, Senhor, só eu fiquei, e buscam tirar a minha vida. Tudo isso graças ao casamento de Acabe com a princesa Sidônia. Nós não podemos fazer aliança com o pecado, porque Deus, ele proíbe a aliança com o pecado. A história, ela é clara em dizer que todos aqueles que fizeram aliança com o pecado, deram com os burros na água, por assim dizer, como diz o dito popular, deram com a cerca na pedra. O nosso terceiro ponto, a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Esse é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, aos quais proíbe que uma pessoa judia se case com uma não judia. O florescimento de Israel em 1948 se deveu ao fato de Israel procurar se manter-se puro, manter-se separado, não fazendo aliança com os outros povos. Se o povo de Judá não tivesse obedecido em hipótese alguma o mandamento de Deus, não existiria a nação de Israel hoje. Mas mesmo com pouca força, mesmo com pouca condição, o povo de Israel, eles procuraram obedecer à voz de Deus. Deus conhece a sua pouca força, meu amado irmão. Deus conhece a nossa pouca capacidade. Mas, mesmo com a nossa pouca força, Ele está disposto a nos ajudar e nos abençoar e a nos livrar. O nosso quarto ponto vai falar aí sobre uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Como deve ser o casamento cristão?
A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. O casamento é uma bênção tão grande, né, que Paulo, né, faz uma alusão do casamento de Cristo com a igreja, com o casamento do homem com a mulher. O casamento do homem com a mulher, né, se tornou ilustração do casamento de Cristo com a sua igreja. Tão puro é o casamento, tão maravilhoso é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente do casamento é: fique livre para se casar com fica livre para casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Como que é o casamento do Senhor? Paulo vai dizer: não vos prendais a um jugo desigual com o infiel. Um crente, um servo de Deus, não pode se casar com aquele ou com aquela que não é servo de Deus. Uma mulher, uma jovem que é serva de Deus, ela não pode se casar com alguém que não é servo de Deus. O contrário também é verdade, né? Um servo não pode casar com uma mulher, uma jovem que não é serva de Deus. Esse casamento está fadado ao fracasso. O casamento de um crente com um descrente, né, com muita probabilidade será uma infelicidade. A probabilidade desse casamento de ser uma infelicidade é muito grande, né? Está no caminho da infelicidade. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse: não são dois, mas uma só carne. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, alma e espírito. Casando-se o crente com casando-se o crente com um que não é crente, pode-se naturalmente obter união de corpo e em parte de alma, mas é impossível que haja união de espírito, pois quando um pertence ao reino de Deus, o outro pertence ao reino das trevas. Que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por essa falta cometida, vive agora preso um ao outro, né, com quem não tem nenhuma união no espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união dessa natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Uma jovem não crente que se casou com um crente, ela vai entender que esse crente não ama a Deus coisa nenhuma. Ela não vai obedecer, nem o amar. Ela não vai o respeitar. Que tragédia, meus amados irmãos. Um casamento onde as pessoas não se respeitam, onde as pessoas não têm a luz de Deus, onde um pende para um lado e outro pende para o outro. A recomendação é: jovem, Deus quer abençoar você. Ele tem a pessoa certa para você. Espera em Deus, pois o Senhor, Ele vai preparar a moça certa para se casar com você, e que vai dar a você muito prazer, e que você vai servir a Jesus com ela. Você jovem, moça, a mesma coisa. Espera no Senhor. Deus vai preparar um rapaz para casar com você. Um rapaz que tem o seu mesmo pensamento, que serve a Jesus como você, que vai te dar muito prazer, que vai amar muito você, e que juntos vocês poderão servir ao Senhor e deverão servir ao Senhor para todo sempre. O nosso quinto ponto aqui: espera em Deus. Findamos esse estudo, né, sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara, né, nesse apelo: espera em Deus. O jovem cristão precisa esperar em Deus. Não faça um jugo desigual com o infiel. Não se meta num jugo desigual com o infiel. Deus não tolera o pecado. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muita conivência com o pecado. O sexo fora do casamento
antes do casamento, e muitos de nós estamos encarando isso como normal, mas a Bíblia não encara isso como normal. O sexo fora do casamento, antes do casamento, continua sendo pecado. Jovem, purifique o seu caminho. Não se misture com o pecado. Homem de Deus, mulher de Deus, não se misture com o pecado. Deus quer santificar a sua igreja e você é esse instrumento de santificação para o corpo de Deus, para o corpo de Cristo, que é a igreja. Que Deus continue abençoando você, abençoando sua casa. Eu espero que essa palavra fale profundamente ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.